Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. No vídeo de hoje a gente vai falar de um tema que para a grande maioria das pessoas é o ponto de partida dentro do yoga, que é o asana, a execução das posturas. O meu nome é Márcio Chassot e eu sou o professor responsável pelo Instituto Brasileiro de Yoga, Meditação e Vedanta. Para que a gente possa responder essa pergunta, o que é um asana, a gente vai fazer uso de um texto tradicional, chamado Yoga Sutras de Patanjali. E no capítulo 2, Sutra 46, lá diz, Sthira Sukham Asanam, ou seja, asana é toda postura que o corpo pode assumir de forma firme, estável, sthira, e sukha, confortável. Quando a gente vê um asana bem executado, a gente está encontrando o equilíbrio desses dois. De um lado, uma estabilidade e de um outro lado, um conforto. Asana pode ser usado como uma simples postura de meditação, é um asana, como também um movimento muito complexo que o corpo pode assumir, desde que esses dois componentes, firmeza, estabilidade e conforto, né? O corpo precisa estar confortável, a pessoa precisa estar confortável dentro da postura e isso é um asana. Do outro lado, o asana pode ser usado como um sistema de desenvolvimento corporal, de treinamento corporal, já que em ambos as aplicações, seja simplesmente para uma postura sentada, um assento, que é a base de asana, ou um sistema de desenvolvimento corporal, vai envolver a combinação de força e flexibilidade. E se eu tenho força e flexibilidade, eu não tenho ou estou diminuindo a rigidez do corpo e a flacidez do corpo. E se a gente pegar uma pessoa envelhecida, por assim dizer, nós vamos perceber que duas características dessa pessoa é a falta de mobilidade, ou seja, a falta de força, flacidez, e a rigidez, a falta de flexibilidade. Portanto, não é de se admirar que tenham, né, muitos praticantes de yoga com 70, 80 até 90 anos. Uma curiosidade, no meu curso de formação tinha uma professora, uma Swami, que deveria ter os seus 80 anos. E todo dia de manhã ela executava a sua prática. Mais devagar, é verdade, mas com os mesmos asanas que a grande maioria das pessoas executa. Portanto, conforme a gente se expõe ao método, ou você fica forte e flexível, ou você desiste. E isso é muito falado aqui nesse local, que é o nosso estúdio de práticas, para as pessoas que aqui vêm. Ou você fica forte e flexível se expondo ao método, ou você desiste. Portanto, quando a gente olha para as características, para os fundamentos do asana, estabilidade, firmeza e conforto, a gente entende o que é o asana. E óbvio que a gente precisa construir isso. Não é toda postura que a gente vai ter firmeza e conforto. Por isso a metodologia de movimento em sequência, que vai te ajudar a construir, a ganhar essa força e flexibilidade, diminuindo a rigidez, a flacidez, para que a postura que o teu corpo assume naquele momento seja firme, estável e confortável.
E essa metodologia, ela se dá de 2 pontos, tá? Uma, numa forma estática, que os benefícios eles são mais profundos e é o objetivo do asana, a permanência em um movimento com estabilidade e conforto. Só que a maioria das pessoas, do corpo das pessoas, não tem esse preparo. Tem uma vida sedentária, às vezes não cuidou muito bem de si mesmo e busca o yoga quando o incêndio está pegando fogo. Então a pessoa tentou vários métodos, não funcionou e a pessoa chega no yoga. Esse processo dinâmico, né, de fazer a execução dos movimentos de maneira dinâmica vai te ajudar a sincronizar a respiração com o movimento, o que é muito bom para a mente adquirir foco. Vai te ajudar também nessas repetições a desenvolver mais flexibilidade e também vai aumentar a temperatura do corpo, porque o corpo, estando aquecido, torna o processo mais fácil, né? A gente permanecer num alongamento mais profundo, num equilíbrio muscular, melhora a nossa relação com o próprio corpo. Então, o domínio dos asanas, ele vai trazer uma sensação de bem-estar muito grande, porque um corpo forte e flexível é um corpo leve. A experiência de ter o corpo leve é algo que é muito agradável. E a maioria das pessoas, se não a totalidade, não começa assim, começa construindo. Por isso existe um equilíbrio de movimentos estáticos e movimentos dinâmicos, no qual os movimentos dinâmicos eles servem como uma preparação para te levar para o movimento estático. Aí você pode questionar o seguinte: se é estático, por que a gente chama de movimento? A verdade é, por mais que o teu corpo esteja parado, como quando você escuta essa aula aqui, o seu coração está batendo, a circulação está funcionando, a respiração está funcionando, ou seja, todo o teu corpo internamente está se movimentando. Então, quando a gente faz a postura estática, a gente se conduz dentro daquela posição, junto com todo esse movimento do corpo que continuará acontecendo. Então a gente conduz esse sutil movimento do corpo. Existe uma frase muito boa dentro do yoga que yoga é como andar no fio da navalha. Porque se você puxar demais, você se machuca. Se você não se esforçar, você não anda e não se desenvolve. Então existe um caminho do meio a ser encontrado dentro do yoga. Aqui, como a gente está falando de asana, um caminho do meio para você encontrar o seu ponto de partida de desenvolvimento de estabilidade e flexibilidade, para que você possa gradativamente, constantemente ir avançando numa direção que é muito benéfica para o teu corpo, para as tuas emoções, para a tua mente, porque o asana ele não trabalha só o corpo, ele é muito profundo. Então, uma pessoa que não pratica asana não tem como saber como é o asana, apesar de alguém falar para você, apesar de você comprar um livro. Imagina que alguém chega para você e diz: olha, lá no topo do Everest a visão é maravilhosa. Você pode imaginar, mas a experiência você não tem como ter. Assim é o asana. Então o asana ele tem 3 níveis de trabalho. E aqui, no sânscrito original, a gente vai ter um yoga, uma junção. Quando a gente tem esses 3 níveis trabalhando junto, a gente tem um yoga. Senão é só uma ginástica, um exercício de ficar esticando o joelho. O trabalho corporal envolve o treinamento que foi falado. Eu me coloco numa posição na qual o meu corpo ele permanece estável, ao mesmo tempo que ele está acomodado.
totalmente confortável, livre da luta. Que às vezes a pessoa senta e começa, e se coça, respira mais profundamente, se vira de um lado, se vira do outro lado. Existe uma impaciência, uma agitação que se manifesta no corpo. Então, a primeira parte do treinamento é acomodar o corpo, livre da luta e do desconforto. A segunda parte, regular a respiração. Toda respiração curta e rápida, reflexo de uma mente agitada. A agitação é a porta da perturbação. Você quer ficar perturbado ou perturbada, é só a mente estar agitada. Qual que é o oposto da agitação? O foco. Então, indo para o terceiro nível, o nível da mente, a gente leva a nossa atenção para um ponto para desenvolver foco, concentração, que é o oposto da agitação. Então, num único movimento, você resolve vários problemas. Problemas do corpo, problemas da respiração e problemas da mente. Fazendo com que seu corpo, sua respiração e sua mente não sejam obstáculos para o seu bem-estar. Isso aí não era nem para a gente precisar falar, né? A gente trabalhar para que o corpo, a mente e a respiração não sejam obstáculos para o seu bem-estar. Ou você tem uma mente focada, ou a sua mente oscila o tempo todo. E a mente que oscila o tempo todo, que tem essa agitação, está a um passo da perturbação. Eu estou rindo aqui, mas é a verdade, mas é uma verdade meio triste, porque boa parte hoje da sociedade atual tem a mente extremamente agitada. Então, isso aqui é um caminho para você corrigir isso. E não pensa você que a pessoa que não está agitada, ela está preguiçosa, atirada num sofá. Muito pelo contrário, está produzindo, está se aprofundando em alguma coisa que é útil e não perdendo tempo com um monte de coisas inúteis que não servem para praticamente nada. Então, para que a gente possa fixar nossa atenção, a gente precisa de um alvo, né? Pode ser a sensação do ar nas narinas, pode ser uma parte do corpo, pode ser na mecânica da respiração, pode ser na visão, olhando para um ponto. Então, vários pontos serão inseridos e orientados para que essa mente que oscila, ela possa se estabilizar. E tendo esse foco, você não vai ter essa oscilação tão grande da mente. Você vai conseguir se conduzir melhor, certo? E a respiração, como a gente falou, curta e rápida, uma respiração lenta, uma respiração profunda. E assim, você tem um yoga dentro do asana, um trabalho a nível corporal, um trabalho a nível respiratório, um trabalho a nível mental. Só que isso, para você compreender, somente você vivenciando. E é um convite, através da sua compreensão, a motivação para sair de uma zona de conforto e experimentar algo novo. Então aquele medo, eu tenho medo de ir para o yoga e ficar sem fazer nada, eu sou muito agitado. Eu comecei com muita ansiedade, com um corpo destreinado, uma respiração destreinada, uma mente destreinada. Todo mundo tem um ponto de partida. Isso aqui pode ser aprendido por qualquer pessoa dedicada que se esforça. E quando você domina esses fundamentos, não termina quando a prática de yoga termina. Isso vai para a vida. A pessoa que desenvolveu esse foco, tem foco para estudar, tem foco para trabalhar, tem foco para se desligar. Às vezes do trabalho, precisa se desligar um pouco e olhar para outros lados da vida. Tem esse foco. A pessoa que consegue respirar profundamente e devagar, está lidando com uma situação bem adversa. A pessoa respira, dá um passo para trás, pensa melhor para não agir impulsivamente e faz uma escolha que vai ser mais benéfica
benéfica para si próprio e para o meio que ela está vivendo. A pessoa que fez esse trabalho corporal é uma pessoa muito propensa à longevidade. Porque o corpo funcionando bem, forte e flexível, é um corpo saudável, né? E internamente ele também está sendo trabalhado. Então, se você quer alcançar esse yoga, essa junção a nível de asana, esse é o trabalho que deve ser feito por você. E essa primeira parte, onde o asana se encaixa, é chamado de Hatha Yoga. Hatha é a junção do Sol e da Lua. Só que não olha isso materialmente, né? No Sol e na Lua. Isso representa o equilíbrio da mente e do corpo. Então, em uma aula de yoga bem equilibrada, você trabalha mente e corpo. Você trabalha com movimentos dinâmicos, com movimentos estáticos, com intensidade, com relaxamento. E isso aqui vai te dar uma habilidade tremenda, porque a vida é assim. Momentos de vida muito intensos, momentos de vida parado. Quando a vida está mais lenta, por assim dizer, isso não precisa ser motivo de preocupação, nervosismo. Você pode aproveitar. Por isso que o treinamento, ele permite que você tenha uma boa relação corpo, mente e respiração. Não deixando que corpo, mente e respiração sejam obstáculos para o seu bem-estar. Ok? Pegou? Então, a gente tem os 3 níveis. Asana, Shavasana e Pranayama, que é chamado de Hatha Yoga. Isso aqui é um sistema muito profundo, uma ciência de conhecimento prático, também teórico, que vai te dar todas as ferramentas para a boa saúde e para o equilíbrio da mente e do corpo. Shavasana é a posição do morto, do cadáver. Tem esse nome porque o corpo ele fica parado de uma forma que é como se o corpo morresse, mas não morre, tá? Mas é como se fosse. Quando a gente ouve relaxamento, muita gente pensa na pessoa preguiçosa deitada num sofá. Para o yoga, relaxamento não é isso. Letargia da mente é uma anormalidade da mente. O normal é uma mente que oscila. A mente treinada é a mente focada. Portanto, quando a gente fala que tem um momento do relaxamento, a gente está falando em se auto-observar e liberar todos os pontos de tensão e desconforto do seu corpo. Soltar o seu corpo completamente. Portanto, quando você vê uma pessoa deitada ao chão em Shavasana, ali está acontecendo muita coisa. Um processo muito sutil de auto-observação, no qual a pessoa libera todo o corpo dessas contrações, das tensões, e isso vai trazer profundos benefícios. E o Pranayama vai ser essa regulação da respiração. Será que a respiração é importante? Sem respiração, sem vida. Como esse não é um tópico de Pranayama, eu vou ficar por aqui, mas pega essa frase. Sem respiração, sem vida. Portanto, o Pranayama, a respiração, né? O Pranayama não é... O prana não é bem, a respiração se manifesta na respiração. Ele é o segredo dos yogis para poder equilibrar essa relação corpo e mente e influenciar diretamente o sistema nervoso e, por consequência, a sua própria mente de forma direta. Então, Hatha Yoga, Asana, Shavasana e Pranayama. Mas aqui a gente tem o Raja. Raja é o rei, é o superior. E a gente vai ter Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Ou seja, quando você tem a base, o natural é esse processo que é mais avançado, que é a capacidade de se recolher. E para você se recolher, você tem que ter o foco. Então,
foco e a capacidade de se recolher, de tirar a sua atenção de uma direção, são dois lados de uma mesma moeda. Quando você desenvolve o foco e você consegue manter a atenção nesse ponto, você entra em dhyana, meditação. Quando esse processo é feito sem esforço, você tem samadhi, a profunda absorção, a profunda concentração. Então, um vai complementar o outro e esse é um sistema completo. Não só de gerenciamento de saúde, mas um trabalho muito profundo, mental, emocional e espiritual, já que leva você ao contato com a sua própria natureza. A fonte do seu bem-estar, a fonte de contentamento. Porque se você quer encontrar paz, busque o silêncio. E se você quer encontrar contentamento aqui nessa vida, aprenda a estar livre do desejo. Não é ficar sem desejo, é estar livre do desejo, fazendo um profundo mergulho para dentro de si mesmo e eliminando, removendo essa sensação de carência, que parece que sempre falta alguma coisa para a pessoa estar bem, para a pessoa estar acomodada. Por isso a mente precisa ser trabalhada com conhecimento para remover essa confusão, essa ignorância de si mesmo e com uma parte prática que vai te dar um treinamento muito qualificado para que você viva essa vida em paz, para que você tenha contentamento, satisfação de estar aqui nessa vida, certo? E aí, para a gente fechar, a parte terapêutica. A parte terapêutica é incomparável. Um trabalho bem conduzido de asana, terapeuticamente, é incomparável. Porque a tua mente se manifesta no corpo, certo? Então, todos os traumas, todos os complexos emocionais que você tem, que muitos deles você nem sabe que tem, estão lá no seu inconsciente e se manifestam conforme você vai se relacionando. Só que eles também se manifestam no corpo. Por exemplo, vou citar a respiração, né? A mente está agitada, ansiosa. Eu não preciso perguntar para a pessoa se ela está agitada. Eu olho para a respiração, aqui ó. Curta e rápida. Pô, tá um poço de agitação. Olha a pessoa aqui ó, corcundinha assim. Não preciso perguntar para a pessoa se ela é insegura ou não, porque ela não consegue se colocar de frente a frente com outra pessoa. Então, a pessoa que tem muitos medos, tem muitas inseguranças. Então, a mente se manifesta no corpo. Se você realinhar o corpo, você vai mexer profundamente na sua mente. As suas emoções se manifestam através do seu corpo. Estão ligadas a todo o teu corpo. E se você liberar os pontos de bloqueio do seu corpo, você vai liberando os pontos emocionais que estão ligadas com áreas da tua vida que não estão fluindo muito bem, ou que não fluíram muito bem lá na tua infância, e que hoje você carrega um fardo que não é preciso carregar. Só que se você conseguisse eliminar tudo sozinho ou sozinha, você já tinha feito. E a verdade é que a pessoa sozinha não consegue soltar algumas coisas. Portanto, o trabalho terapêutico de asana vai mexer no teu sistema imunológico, no teu sistema nervoso, nas tuas memórias, no teu sistema emocional, no teu sistema orgânico, no teu sistema inteiro fisiológico, nos teus músculos, nos teus ossos, nos teus tecidos, através do asana. E é simplesmente extraordinário o que uma pessoa aberta, com um bom professor, porque não é qualquer pessoa que sabe fazer esse tipo de condução. E para quem busca o yoga de uma forma terapêutica, o yoga pode ser um remédio natural que vai te levar para as causas
dos problemas que são internas e não externas. Então, se você estiver preparado e você vem para o yoga para fazer um processo terapêutico, saiba que em semanas, meses e anos, você vai ter a oportunidade de largar esse peso. E se esse não é o seu objetivo, você entra para o yoga, para um Hatha Yoga, para um Raja Yoga, você vai encontrar uma ciência muito, mas muito profunda, tanto teórica e tanto prática, dando ferramentas para longevidade, boa saúde, equilíbrio mente e corpo, um processo espiritual, um treinamento da mente, uma capacidade de se acomodar para estar livre dessa luta, para que você esteja contente, em paz, aqui nessa vida. Forte abraço. Tchau.